irmãos da Igreja Presbiteriana da Gávea. Estamos com muitas saudades de vocês aqui reunidos juntos na casa do Senhor, nesse templo e em todos os lugares da igreja celebrando a nossa fé, mas em breve isto acontecerá, segundo a graça do nosso bom Deus. Estamos juntos em nossas casas, celebrando e adorando esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Eu queria convidar você para essa nossa nova série de sermão, essa série que fala sobre o impacto da transformação. E hoje eu vou falar com vocês sobre abruptamente transformados, como a transformação chega de maneira tão rápida, tão abrupta e mexe com as nossas vidas. Quero convidar você a pegar sua Bíblia e abrir no Evangelho de João, no capítulo 11, e nós vamos meditar em todo o capítulo 11, mas eu não vou ler o capítulo todo, eu quero começar lendo apenas um versículo. No entanto, é importantíssimo que você mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição do texto, para que possamos entender a mensagem que Jesus quer trazer aos nossos corações pela obra do Espírito Santo dele. Portanto, pegue a sua Bíblia, abra em João no capítulo 11. É a história da ressurreição de Lázaro. Eu quero ler apenas o verso 43 para começar essa meditação. Diz assim: E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Então, o Evangelho de João, capítulo 11, verso 43. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos. Que o Senhor fale aos nossos corações pela obra do Espírito Santo do Senhor, para a glória do Senhor. Edifica a tua igreja, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ryan Hall era um menino de 13 anos de idade que estava num ônibus com o seu grupo da escola, era o time de basquete que estava dentro desse ônibus e eles estavam viajando. E como um menino de 13 anos, estava ali observando seus colegas, brincando uns com os outros, até que ele passou ao lado de um lago. Ele já conhecia aquele lago, já tinha visto ele várias vezes, mas naquele momento, aquele lago chamou a atenção dele. Ele olha para aquele lago e ele sente algo diferente. Pela primeira vez, ele sentiu vontade de correr ao redor daquele lago. Ele nunca tinha tido esse tipo de vontade. Ele sentiu esta vontade que era algo tão forte, e ele sentia como aquilo fosse um desejo, uma vontade, que Deus estivesse levando ele para fazer esta corrida. Ele colocou isso muito claro assim no seu coração, ele percebeu isso. E, na verdade, ele sempre achou corrida uma coisa muito chata. Ele diz no livro dele que ele pensava que corrida era alguma coisa que uma pessoa saía de um lugar, corria, voltava para o mesmo lugar de onde tinha saído, sem fazer nenhum gol, nenhum ponto, não tinha sentido aquilo. Mas quando ele voltou para casa, aquela vontade de correr ao redor daquele lago estava muito forte ainda no seu coração, e ele compartilhou isso com o pai dele. O pai dele era um maratonista, gostava de correr, e ele se surpreendeu quando o pai dele disse: ok, eu vou correr ao redor do lago com você, vamos lá e vamos fazer isso. E é interessante porque eles assim fizeram. O lago tinha 24 quilômetros, né, para que você pudesse correr ao redor do lago. E era um percurso grande. E mesmo assim, eles assim conseguiram completar esse percurso, parando aqui e acolá. E quando ele terminou de correr aquele lago, ao redor daquele lago, 24 quilômetros, que ele chegou em casa, ele estava exausto, cansado, mas havia no coração dele algo muito forte, uma alegria muito, muito forte. E ele sabia que havia encontrado ali o que ele queria fazer para o resto da vida dele. Ele foi transformado naquela experiência. E o Ryan diz assim no seu livro: nós dizemos para nós mesmos que coisas pequenas não importam, quando na verdade elas podem ser extremamente importantes. Sei que não ouvi a voz de Deus, sei que não recebi uma palavra profética de Deus,
Mas eu senti algo extremamente forte pulsando em meu coração para fazer algo que nunca havia imaginado e transformar em ato aquele meu desejo de correr ao redor daquele lago. Se eu não tivesse percebido Deus me direcionando para correr ao redor daquele lago, eu jamais teria tido a oportunidade de correr pela Universidade de Stanford, de ter encontrado a minha esposa, de ter competido em 2 Olimpíadas, de ter viajado todo o mundo, de ter vivido as experiências fantásticas que vivi como resultado da minha carreira de maratonista. Esse homem crente, Ryan Rowe, é recordista americano da meia maratona, representou os Estados Unidos nas Olimpíadas de 2008 e 2012, é casado com a Sarah e juntos eles adotaram 4 meninas da Etiópia como filhas. Hoje ele é treinador de atletas e escreveu a sua experiência, a sua história de vida no livro Run the Mile You Are In. É muito interessante você perceber a transformação na vida do Ryan a partir dessa experiência tão pequena, mas tão relevante. Quero contar a história para você de uma outra transformação, de um homem chamado Diogneto. Na verdade, é uma carta que foi escrita para Diogneto no ano 120 em Atenas. Um cristão, na cidade de Atenas, no ano 120 da era cristã, escreve para esse homem, Diogneto. Era um homem importante. E o cristão escreve respondendo questões que ardiam no coração desse homem chamado Diogneto, porque Diogneto não era cristão. Mas o cristianismo havia impactado ele por causa do testemunho dos cristãos. E aí, o cristão escreve para ele porque Diogneto queria, entre aspas, saber que Deus é esse no qual esses cristãos confiam e veneram, para que todos eles desdenhem do mundo, desprezem a morte e não considerem os deuses gregos como deuses, nem observam as crenças dos judeus com seus ritos. Que tipo de amor é esse que eles têm uns para com os outros? E, finalmente, por que essa nova estirpe e gênero de vida apareceu agora e não antes? Que história é essa? Esta carta a Diogneto é uma das cartas mais bonitas da época que nós chamamos, da época dos pais da igreja, em que um cristão responde a esse homem essas questões sobre o impacto, a transformação que a vida cristã realizou na vida de tantas pessoas. João escreve esse evangelho, e o evangelho de João é lindíssimo. João escreve por volta do ano 90 depois de Cristo, e ao escrever o evangelho, ele fala sobre o fato de ter sido testemunha ocular do ministério de Jesus. João capítulo 19, verso 35, ele diz: aquele que isto viu, testificou. João capítulo 21, 24, ele diz: dá testemunha a respeito dessas coisas, e ele então escreveu, porque ele foi testemunha. Jesus teve um grupo de discípulos e João estava nesse grupo que andou com Jesus por 3 anos. E João, em especial, estava presente nos momentos mais importantes desse ministério de Jesus, como, por exemplo, da crucificação. João estava ali, observando aos pés da cruz tudo o que aconteceu, bem como foi testemunha do túmulo vazio na ressurreição de Cristo Jesus. A igreja primitiva sempre reconheceu o evangelho de João como carta inspirada. Já no ano 110 da era cristã, ou seja, poucos anos depois que João havia escrito o seu evangelho, nas cartas de Inácio, o evangelho de João aparece como palavra de Deus. Nos fragmentos do ano 130 depois de Cristo, João aparece. Assim, o evangelho da verdade, no ano 140 depois de Cristo, também cita João como palavra de Deus. No ano 170, no trabalho de Taciano, os 4 evangelhos aparecem ali em sintonia, mostrando a vida de Cristo Jesus. O evangelho de João, obviamente, está ali. Então, o nosso texto é um texto riquíssimo, reconhecido por toda a história da igreja como palavra de Deus, daquela testemunha ocular do evento que agora nós vamos analisar e que transformou tanto a vida das pessoas que tiveram o privilégio de participar e de ver.
Então mantenha o texto de João, capítulo 11, aberto. Vamos entender um pouco do que está acontecendo nesse momento no Evangelho de João, no capítulo 11. Jesus está distante da cidade de Jerusalém e, obviamente, distante da cidade de Betânia. Betânia é uma cidade muito próxima à cidade de Jerusalém, fica entre 2 e 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. Você tem a cidade de Jerusalém e você tem o Vale do Cedron, você tem o Monte das Oliveiras e subindo, cruzando esse monte para o outro lado, mais ao norte, você vai encontrar então a cidade de Betânia. Era uma cidade muito próxima à cidade de Jerusalém, mas Jesus está longe desse lugar. Na cidade de Betânia mora uma família muito amada por Jesus, composta por Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos que Jesus tinha a alegria de estar sempre próximo a eles e compartilhar com eles de refeições. Jesus amava estar na casa desta família. E Jesus, já longe da cidade de Jerusalém, longe da cidade de Betânia, recebe aqui em João capítulo 11 a informação de que Lázaro estava enfermo, versículo 2. E aí mandaram a Jesus a mensagem, versículo 3, dizendo: Lázaro, ele está enfermo, aquele a quem o Senhor ama tanto, como um amigo chegado. E aí diz o texto, então, a primeira coisa que nós vamos perceber nesse processo de transformação é que nós somos abruptamente transformados por eventos que nós não planejamos. Foi isso que aconteceu aqui no caso dessa enfermidade. E é o que tem acontecido conosco no meio dessa pandemia. Ninguém havia planejado uma pandemia. Aqui também ninguém havia planejado a enfermidade de Lázaro. As enfermidades, elas chegam na nossa vida sem que você tenha qualquer perspectiva que ela vá chegar. Da noite para o dia ela chega. Então nós somos todos transformados por isso. Você sabe muito bem que às vezes uma pessoa da família é internada, por exemplo, e aí toda a dinâmica familiar é mudada, toda a dinâmica econômica é repensada, as prioridades agora assumem o controle da nossa agenda, de cuidar, de amar e de ver aquela pessoa que nós amamos tanto, seja um familiar, seja um amigo, recuperado na sua saúde. Isso passa a ser a nossa prioridade. Então a transformação, ela acontece sem que se espere, sem que haja um evento, um projeto. Ela simplesmente acontece de maneira abrupta. E é isso que o texto diz. E aí, a palavra do Senhor vai mostrar que Jesus começa a revelar a nós, a dizer, ensinar, que nos processos de transformação, Deus está sempre no controle. Deus está no controle das coisas regulares da nossa vida, dos eventos regulares da nossa história, mas Deus também está no controle daquilo que é inesperado para nós. Versículo 4, olha o que diz o versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus já disse para aqueles discípulos qual seria a agenda. Ele disse para eles: esta enfermidade, ela não é para a morte, é para a glória de Deus. Jesus assume publicamente o projeto de Deus para aquele evento, para aquela dor, aquele sofrimento daquele povo que ele amava tanto. Ele diz assim: existe uma finalidade, existe um a fim de quê? É isso que o versículo 4 diz. O versículo 5 mostra para nós que no meio dos processos de transformação tão abruptos que nós atravessamos, Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Olha o que diz o versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ele não é um Deus indiferente ao nosso sofrimento. Diz o texto que no versículo 5 que o amor dele era evidente. Deus nos ama e isto é algo evidente. Nós pecamos, nós nos distanciamos dele, nós desobedecemos a sua palavra, nós trazemos muitos desgostos na nossa relação com Deus, mas ele continua nos amando. E Deus nos amou a tal ponto que enviou a Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, para morrer por nós na cruz, pagando o preço do nosso pecado e ressuscitando ao terceiro dia para garantir a nossa vitória sobre a morte. Daí, Jesus mostra esse amor, revela esse amor e mostra que há tempo determinado para todas as coisas. Versículo
6, olha que interessante, quando, pois, Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ele amava tanto aquela família, mas ele não tem pressa. O tempo é dele, ele está no controle de todas as coisas. Eu fico imaginando a família pensando, você entregou o recado para a pessoa que entregou o recado? Sim, eu entreguei, mas cadê ele que não chega? Mas você disse para ele que Lázaro estava doente? Sim, eu disse, mas cadê ele que não veio com você? Ou cadê ele que não chega logo? As pessoas estavam ali esperando e Jesus, diz o texto, ainda se demorou mais 2 dias. E depois, versículo 7, é que ele diz aos seus discípulos, vamos lá para a Judéia. E é interessante porque Jesus sabe o ambiente das transformações em que estamos passando. Ele sabe do ambiente político, social, financeiro. Ele sabe de todas as coisas. Os discípulos querem atualizá-lo. Do versículo 7 até o versículo 10, os discípulos dizem para ele, Senhor, não é um bom projeto de vida ir lá para essa cidade, Senhor. Olha, quero dizer uma coisa para o senhor, Betânia é um lugar tenso, é um lugar perigoso, as pessoas que estão lá estão querendo te matar, estão querendo te apedrejar. E Jesus então diz para eles, eu estou no controle de todas as coisas. E quero falar para vocês que nós temos que chegar até lá. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Jesus já estava anunciando o controle, a presença, a transformação, o seu próprio ser, nesse contexto de transformações tão abruptas, tão tensas, politicamente, economicamente, espiritualmente. E aí, do versículo 11 ao versículo 16, nós percebemos que as transformações acontecem e até os discípulos muitas vezes não percebem o impacto dessas transformações, porque eles estão no meio do processo, eles estão dentro do contexto. E aí, do versículo 11 até o versículo 16, Jesus diz claramente para eles, olha, nós temos que ir até Lázaro, porque ele já adormeceu, e eu vou lá para despertá-lo. Então os discípulos começam a conversar, se ele dorme, está salvo, ou seja, se ele está descansando, está tudo bem, já está melhor, né, da sua saúde. Eles supunham, diz o verso 13, que ele estivesse falando a respeito do repouso, de um sono. Mas aí o versículo 14 diz que Jesus diz claramente para eles, Lázaro morreu. E os discípulos então olham para aquilo e Jesus diz assim, mas é bom que vocês estejam aqui do meu lado. Eu me alegro por isso, para que vocês possam crer. Vamos lá ter com ele. E aí Tomé, chamado Dídimo, faz uma interpretação dessa mensagem de Jesus completamente equivocada. Ele diz, vamos também nós para morrermos com ele. Perceba, os discípulos não entendem nenhuma das palavras de Jesus. Eles não entendem o tempo dele, não entendem a vontade dele de ir até Betânia, não entendem quando ele fala que Lázaro está dormindo, eles imaginam que ele está descansando e Jesus está falando que ele está morto. E quando Jesus fala claramente que ele está morto, eles falam assim, então vamos lá que nós vamos morrer com ele. Quer dizer, há uma não percepção clara do que está acontecendo, e nós estamos falando de discípulos de Cristo Jesus que estavam andando com ele e que foram testemunhas oculares de vários dos milagres de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo chega em Betânia, você percebe que tudo agora será transformado por causa da presença de Jesus. O versículo 17 a 19 vai contar que ao chegar ali, Jesus encontra um ambiente de choro, um ambiente de desespero, um ambiente de desesperança, um ambiente onde a morte está reinando. Mas aí o coração das pessoas começa a ser revelado. Do versículo 18 em diante, nós encontramos aí Marta, Maria, Jesus e alguns que estavam testemunhando o que estava acontecendo e não eram apenas os discípulos. O versículo 20 diz que quando Marta soube que Jesus estava chegando, ela vai até o encontro de Jesus. Ela tem disposição para encontrar Jesus. Ele era a pessoa que ela desejava ver, apesar de seu irmão já ter sido sepultado. E o choro tinha tomado conta do seu coração. Versículo 21, quando ela encontra Jesus, ela já questiona Jesus. Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Senhor, eu quero dizer para o Senhor que tudo isso que está acontecendo, toda essa agenda transformada abruptamente,
a morte que veio visitar a nossa casa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Essa palavra dela é uma palavra de muita verdade, que sai de um coração que tem intimidade com Deus para dizer aquilo que está pensando de maneira clara, sem subterfúgios. E aí, o versículo 22, ela faz uma confissão de fé. Mas eu sei, mesmo agora, ou seja, diante dessa tremenda decepção da sua ausência, que tudo que o Senhor pedir a Deus, Deus te concederá. Eu sei que o Senhor continua sendo esse Deus encarnado entre nós aqui, apesar desta ausência num momento tão importante. E Jesus, então, no versículo 23, diz para ela, o seu irmão há de ressurgir, e ela imediatamente já replica, afinal, Marta é Marta. E ela replica dizendo, eu sei, ele há de ressurgir lá no último tempo, no último dia. E aí ela ouve de Jesus uma declaração maravilhosa. Jesus diz para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A declaração de Jesus é tão impactante que ele pergunta para ela, você crê nisso? E ela responde, sim, Senhor, eu creio, tenho crido que tu és o Messias, o Cristo, Filho do Deus que devia vir ao mundo. Que diálogo profundo, que diálogo bonito, que confissão de fé num momento tão difícil que essa Marta deixa para nós. E ela manda chamar a irmã dela, lá no verso 28, ela diz, olha, o mestre chegou e te chama, porque Marta não está preocupada só com o consolo do seu coração, Marta também está preocupada com o consolo no coração de Maria. E eu quero chamar a atenção para você, no verso 20, que quando elas são informadas que Jesus havia chegado, Marta se levanta e vai, mas Maria permanece sentada em casa, diz o verso 20. Maria fica mais reflexiva. E depois que Marta foi embora e demorou um tempo para voltar, eu tenho certeza que Maria pensou, eu deveria ter ido com ela, não deveria. E Marta então manda chamá-la e diz, o Senhor está aí, te chama. Então ela se levanta no verso 29, com uma disposição renovada, e agora vemos uma Maria que se levanta rapidamente, e ela vai depressa, diz o texto, encontrar o Senhor Jesus. Talvez ela tenha pensado melhor. É uma possibilidade. Verso 32, então, diz que ela repete a mesma afirmação da sua irmã, e Maria diz aquilo que Marta tinha dito, porque, afinal de contas, no meio do sofrimento, as pessoas da família conversam entre si, sobre suas expectativas, sobre aquilo que Deus deveria ter feito, sobre aquilo que Deus não agiu como elas imaginavam que ele deveria ter agido, e com certeza Marta e Maria tiveram essa conversa, e chegaram a essa mesma conclusão, porque ela repete as mesmas palavras de Marta, quando ela diz, Senhor, se o Senhor estiver aqui, não teria morrido o meu irmão. E aí nós vemos a revelação do coração de Jesus de maneira mais evidente ainda nesse texto. Jesus, diz o verso 33, 34 e 35, ele tem o seu espírito agitado, ele se comove. Ele diz, onde é que vocês colocaram o corpo de Lázaro? Onde vocês sepultaram Lázaro? E Jesus chora. E Jesus é tocado por esse momento. E vemos um Deus que chora abertamente diante dos homens. O Deus que não tem vergonha de para esconder os seus sentimentos, né? Ele revela os seus sentimentos. Ele diz, onde vocês sepultaram? E chora. Porque no projeto original de Deus para a humanidade, a morte entrou, trazendo esse processo de ruptura dolorida ao coração de Deus. O Senhor é o Deus da vida, e da vida em abundância e da vida eterna, mas o homem optou pelo pecado, optou pela ruptura, optou pela morte. Morte significa essa ruptura. E aí nós encontramos outros corações sendo revelados no meio dessa crise, e é o coração do verso 37. Alguns que estavam lá, diz o verso 37, diz assim, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Um grupo que ainda nesse momento de dor, tendo o próprio Senhor chorando, questiona a bondade de Deus, questiona a presença de Deus, questiona a intervenção de Deus, questiona o interesse de Deus, questiona a amizade de Deus.
porque é no meio das transformações que os corações são revelados. E aí esse povo revela esse coração rebelde, acusador, ímpio. Mas aí a história caminha. E é uma história lindíssima, porque diz o verso 43 e 44, que quando Cristo chega ali naquele lugar, ele manda retirar a pedra. Ele diz, tirai essa pedra. Marta, na mesma hora, no verso 39, diz, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Essa Marta, ela é fantástica. Ela tem a reação que seria uma reação comum a todos nós. Mas aí o texto vai dizer que o Senhor diz assim, manda tirar esta pedra. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Que coisa linda! Eu tive o privilégio de ir até esse lugar, de descer essas escadarias e de entrar dentro do túmulo de Lázaro, nessa viagem maravilhosa. E ali, quero dizer para você que aquele túmulo, num lugar escuro, cavado, que você tem que descer, e lá no fundo, no meio de uma gruta para encontrar, não é um lugar tenebroso. O túmulo de Lázaro está vazio, ali celebrando a ressurreição, e ele não é um lugar onde reina a morte, ali reina a vida. Ali é um lugar onde nós celebramos a ressurreição. Obviamente que Lázaro, Marta, Maria, os discípulos, depois de muitos anos, também morreram, foram sepultados em outros lugares. Mas ali, aquele primeiro túmulo de Lázaro continua vazio. É um lugar onde a vida brilha. E quando você sai do túmulo, você tem que subir as escadas de novo para voltar para a superfície. E quando você vai saindo do túmulo, a primeira coisa que você vê é aquela luz intensa. E você vai caminhando em direção à luz. Fica imaginando o que aconteceu naquele momento no coração de Lázaro. Jesus diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Tá bom, o que a gente aprende aqui nesse texto? O versículo 53, 3 reações diante desse fato, dessa transformação. O versículo 53 diz que depois que Lázaro experimenta essa ressurreição pela palavra maravilhosa de Jesus e a família está feliz, os amigos viram, as pessoas que estavam ao redor, e eram muitas, viram Lázaro sair do túmulo. Diz o verso 53 que alguns resolveram matar a Jesus e resolveram também matar Lázaro, capítulo 12, versículo 10. Alguns, quando perceberam essa abrupta transformação de um evento tão marcante na história de qualquer família, não aceitaram, disseram, não é possível. Desde aquele dia, diz o verso 53 de João 11, resolveram matar Jesus. As autoridades político-religiosas da época não aceitaram, não é possível. Vamos matar Jesus. Esse evento, portanto, ele é crucial no ministério de Jesus. E, como se não bastasse, vamos matar Lázaro também, capítulo 12, versículo 10. Outros creram. Diz o verso 45 que muitos dentre os judeus que tinham visto, porque eles tinham vindo visitar a Maria, creram em Jesus a partir daquele momento. E diz o capítulo 12, verso 1 e 2 de João, que a família de Lázaro vai celebrar a ressurreição junto com os discípulos e outras pessoas. Daí, o que é que a gente aprende aqui em casa? Ryan Hall experimentou Deus conduzindo e transformando a sua vida por volta daí do ano 2000. Você vê Deus agindo e transformando a vida dele. Diogneto foi impactado com a transformação abrupta da vida daquelas pessoas que se diziam agora cristãs. Ele olhava para o testemunho delas e dizia, não é possível, que transformação é essa? Nós estamos vivendo um momento de transformação abrupta, mas devemos ter no nosso coração que Deus está no controle de todas as coisas. Nesse momento de transformação que nós estamos passando, alguns irão duvidar da presença de Deus.
Alguns irão minimizar a ação de Deus, vão fazer Deus menor do que de fato Deus é. Vão tentar justificar a Deus, vão tentar fazer com que Deus não soubesse de nada. Alguns vão duvidar dessa presença desse Deus maravilhoso que domina e é soberano sobre todas as coisas. Alguns irão se interessar. Esse momento que nós estamos passando também será um momento em que muitas pessoas vão pensar sobre o valor da sua vida, sobre fé, sobre a sua relação com Deus. E nós, cristãos, devemos celebrar. Devemos celebrar o tempo da transformação, na confissão de fé, de que sabemos que o homem está colhendo o seu mau caminho. A humanidade, ela, na sua grande maioria, voltou as costas para Deus, para a palavra de Deus, e nesse momento fica muito evidente isso. Mas nós temos que celebrar que Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guardado dos males, e Deus é o Deus da nossa vida eterna. Temos que celebrar isso. Temos que celebrar isso de tal maneira que aqueles que têm interesse agora por essa aproximação com o Senhor possam descobrir a maravilha da palavra de Deus e do Deus da palavra nesse relacionamento conosco, com os nossos testemunhos, que eles possam se sentir acolhidos no nosso meio, aqueles que agora desejam conhecer, crer e viver com o Senhor. E aqueles que não estão aceitando esse momento, aqueles que estão cada vez mais rebeldes ao Senhor, também têm que sentir que nós os amamos e estamos orando por eles e ajudando naquilo que for necessário e que nós tivermos condições para ajudar através da oração, do abraço, da mão estendida, do apoio, dizendo para eles que nós temos interesse, que eles também reconheçam que Deus os ama através do nosso abraço, que nós somos esses embaixadores de Deus no meio desse tempo de transformação tão abrupta, porque Deus nos ama. Que essa palavra seja a palavra de Deus para a sua vida e que você possa descansar o seu coração, porque Jesus continua sendo o mesmo. Deus não muda. Ele é, era e sempre será o mesmo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, por esse tempo juntos, que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos protegendo, cuidando de cada um de nós e nos dando em breve a alegria de estarmos novamente juntos, fisicamente, na Tua casa. Pedimos a Tua bênção e proteção em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão eterna e consoladora do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós e todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Thank you.